O Mar Báltico, historicamente uma região de rivalidades e disputas estratégicas, voltou ao centro das atenções em um momento de crescente tensão entre a Rússia e os países ocidentais. Recentemente, um confronto inusitado destacou a importância geopolítica dessa área e a intensidade da competição militar. O incidente envolveu a corveta russa Mercury e a fragata alemã F-200 e 23 em uma área próxima à ilha de Bornholm. Esse ponto estratégico, frequentemente utilizado para monitoramento e controle de rotas marítimas, tornou-se o cenário de um embate que reflete a complexidade do atual cenário global. O episódio foi desencadeado quando a OTAN enviou um helicóptero avançado, equipado com tecnologia de vigilância de ponta, para acompanhar de perto as movimentações da frota russa. A resposta da Rússia foi rápida e efetiva. A corveta Mercury utilizou sistemas de contramedidas defensivas, que desorientaram o helicóptero, forçando-o a recuar. Essa manobra, além de sublinhar a sofisticação tecnológica da Marinha Russa, também enviou um recado claro: Moscou não tolerará interferências em suas operações estratégicas. No centro da escolta russa estava o petroleiro General Skobelev, uma embarcação frequentemente associada a operações críticas de transporte de recursos energéticos. Relatos indicam que essas cargas têm papel central na manutenção da influência russa em regiões como o Oriente Médio e o Mediterrâneo. Para Moscou, proteger essas rotas não é apenas uma questão de economia, mas uma demonstração de força e resiliência diante das sanções internacionais lideradas pelo Ocidente. A ilha de Bornholm, pela sua posição geográfica privilegiada, já foi palco de inúmeras disputas históricas. Desde os tempos medievais, serviu como ponto de observação e controle para grandes potências europeias. Hoje, com o aumento da presença militar na região e os constantes exercícios de guerra realizados tanto pela OTAN quanto pela Rússia, a área se tornou uma zona de alta volatilidade. O confronto recente evidencia o quão rapidamente incidentes locais podem se transformar em crises de grandes proporções, especialmente em um cenário de rivalidade crescente entre blocos globais. Além disso, a intensificação das operações navais no Báltico reflete a dependência estratégica da Rússia dessa rota marítima, com as sanções econômicas restringindo outras vias de comércio, como o Estreito de Bósforo. A utilização do Báltico tornou-se indispensável para a logística militar e energética do país. Cada movimento realizado pela frota russa na região é minuciosamente observado pelas potências ocidentais, aumentando ainda mais as tensões. Enquanto isso, os aliados da OTAN, embora minimizem a gravidade do incidente, enfrentam um dilema estratégico. A presença russa no Báltico desafia abertamente o domínio ocidental, mas qualquer reação precipitada pode desencadear uma escalada indesejada. Moscou, por outro lado, manteve uma postura calculada, optando por não divulgar amplamente o incidente, mas deixando suas ações falarem mais alto. Essa estratégia reforça sua posição de que protegerá seus interesses, independentemente das consequências geopolíticas. O futuro dessa dinâmica permanece incerto. O Mar Báltico continua a desempenhar um papel central na disputa por poder global, e cada ação na região é um teste de nervos para as potências envolvidas. A história já mostrou que pequenos episódios em áreas de alta tensão podem levar a crises maiores e de consequências duradouras. Resta saber como Rússia, OTAN e outros atores globais manejarão esses desafios nas águas turbulentas do norte da Europa. A corveta Mercury, um exemplo de inovação tecnológica militar, está equipada com um arsenal que inclui sistemas de mísseis guiados de alta precisão, dispositivos de defesa eletrônica e contramedidas avançadas contra ameaças aéreas e submarinas. Essa combinação faz dela uma das embarcações mais sofisticadas de sua classe, projetada para operar em ambientes de alta tensão. Sua presença no Mar Báltico não é apenas uma demonstração de força, mas uma mensagem clara de que Moscou está preparada para proteger seus interesses estratégicos a qualquer custo. Do outro lado, o helicóptero Sea Lynx, amplamente reconhecido por sua capacidade de vigilância e coleta de dados em tempo real, representa a tentativa da OTAN
de monitorar cada movimento da Marinha Russa. Equipado com sensores de última geração e sistemas avançados de rastreamento, o Sea Lynx simboliza os esforços contínuos do Ocidente para prever e, se necessário, responder às ações de Moscou. Esse embate tecnológico no Báltico ilustra como a região se tornou um laboratório vivo para o teste de estratégias e equipamentos militares de ponta. Esse incidente, entretanto, não é um evento isolado. O fechamento do Estreito de Bósforo pela Turquia redirecionou as rotas marítimas da Rússia, elevando significativamente a importância do Mar Báltico para suas operações. A rota tornou-se uma peça fundamental na logística militar e no transporte de recursos energéticos, consolidando sua relevância como um corredor estratégico vital para Moscou. Com isso, cada movimento de embarcações russas na região atrai uma atenção incessante das potências ocidentais, transformando o Báltico em um epicentro de vigilância e tensão. A resposta internacional ao confronto reflete as dinâmicas delicadas entre as partes envolvidas. Enquanto a OTAN tenta minimizar a importância do incidente, caracterizando-o como uma manobra de rotina, Moscou adota um silêncio estratégico calculado. Esse silêncio, porém, é eloquente, transmitindo a mensagem de que a Rússia está disposta a defender suas operações e rotas críticas, mesmo diante do risco de agravamento das tensões regionais. Essa abordagem reafirma a posição russa como uma potência disposta a desafiar as restrições e salvaguardar seus interesses, independentemente das pressões externas. A escalada desse tipo de incidente destaca a crescente militarização do Mar Báltico, que há muito tempo é um campo de disputa entre nações. Com cada movimento observado de perto e frequentemente interpretado como uma provocação, o equilíbrio delicado da região continua a ser testado. O futuro das relações na área dependerá não apenas de quem detém a superioridade tecnológica, mas também da habilidade diplomática das partes envolvidas para evitar que incidentes locais desencadeiem crises de proporções globais. A grande questão que paira no momento é: este incidente marca o início de uma escalada mais ampla e irreversível, ou será lembrado apenas como mais um capítulo tenso em uma longa série de disputas entre grandes potências? O Mar Báltico, com sua localização estratégica e importância histórica, mais uma vez se posiciona no centro de um jogo de poder cujas consequências podem reverberar muito além das águas frias do norte da Europa. Historicamente, o Báltico sempre foi um palco de disputas, tanto comerciais quanto militares. Desde os tempos da Liga Hanseática até os confrontos da Guerra Fria, essa região desempenhou um papel crucial como ponto de encontro e confronto entre interesses conflitantes. Hoje, essa tradição se renova, mas com elementos modernos, como a utilização de tecnologia de ponta e uma intensa corrida por influência geopolítica. Pequenos confrontos em áreas como o Báltico têm o potencial de se transformar em catalisadores de crises de proporções globais, uma lição que a história nos ensinou repetidamente. Além disso, há um componente econômico em jogo. O Mar Báltico é uma rota vital para o transporte de recursos energéticos, e o controle de suas águas influencia diretamente a segurança energética da Europa. A dependência do gás natural e petróleo russos, combinada com as sanções impostas por potências ocidentais, complica ainda mais a situação. Qualquer interrupção significativa nessas rotas pode gerar impactos profundos, tanto econômicos quanto políticos, ampliando o alcance do conflito para além do espectro militar.